Relatos, parte 8. Vamos ouvir o relato do irmão Jurandir, do estado do Pará, ex-membro da seita Mirim. Meu nome é Jurandir. Há 8 anos atrás, eu conheci a suposta chamada Igreja de Deus. Antes de eu conhecer essa igreja, eu tinha um casamento de 20 anos e vivia tranquilo, em paz, congregando nas outras congregações, administrando a minha família dentro da palavra. Aí conheci a Igreja de Deus, da qual me tornei membro. Com 60 dias que eu estava nessa igreja, 60 para 90 dias, aquilo que era uma benção virou totalmente uma maldição. A primeira coisa que me aconteceu foi perder a companheira, batizada também nessa suposta igreja. Logo quando nós entramos nessa igreja, aí começou a aparecer link atrás de link, nós não podíamos fazer mais nada a não ser assistir. A minha vida acabou totalmente. E aí começou a pesar na vida da família. E aí nós não tínhamos mais tempo para nada a não ser para assistir, só pregação repetida. Só pregação repetida, a vida toda. E aí meu casamento foi por água abaixo. Minhas filhas passaram a me odiar, porque eles ordenavam, né, o irmão Shelly, o irmão Jun, que é um anfitrião e um ombreiro do estado do Pará, diz que a gente tinha que fazer os filhos da gente assistir. E tinha que fazer, sentar e assistir. E aquilo foi criando tipo uma ira na vida de meus filhos. E aí eu, até hoje, nunca recuperei a minha família. Minha vida nunca mais foi a mesma. Quando a minha família me abandonou, um casamento de 20 anos, eles me acusaram, dizendo, mas só que eu tinha um casamento de 20 anos e nunca tinha chegado ao extremo que chegou. Mas por causa da maneira deles tratar a gente e fazer a gente tratar a família, né? Assistir para ter o mesmo espírito e andar no mesmo corpo, eu acabei perdendo minha família. E até hoje nunca consegui conquistar de volta o amor de minha filha. Acabou. A minha vida acabou totalmente com a entrada minha nessa Igreja de Deus, da qual Daniel Razão é o líder. Com 15 dias que o líder tinha morrido, o chefão, o L. Soriano, morreu. Aí logo que aconteceu, ocorreu essa separação, não recebi suporte de nenhum deles. Toda vez que tentei falar com eles, eles falavam para mim que o culpado do meu casamento ter acabado era a minha pessoa, que eu que não sabia tratar a família, que eu não sabia cuidar dos meus filhos, que eu era um homem herede, que eu era um homem hipócrita, arrogante. E aí me suspenderam do MID Pará. Me suspenderam, dizer que eu estava debaixo da disciplina e estava debaixo do julgamento de Deus. Se eu morresse na época e Deus tivesse compaixão de mim, ele podia me perdoar e me salvar. Mas por eles, até avisado para os membros para não falar comigo, mas foi avisado que eu não tinha o mesmo espírito dos irmãos. E aí ficou poucos irmãos falando comigo, humilhado, debaixo da submissão de Shelly. Tentava falar para ele, tentava explicar para ele. Ele disse, irmão, aguenta mais um pouco, vai ficar em disciplina, porque você transgrediu a lei de Deus. E não sei o que. Quando foi com 20 dias, um mês, que o L. Soriano tinha morrido,
Eles botaram uma ordem para todo mundo assistir pelo Zoom. E um dia, no final de semana, eu fui assistir, um dia domingo, eu fui assistir um culto e o Daniel Razon estava pregando naquele dia. Era até culto de 3 dias de ações de graça, que nem diz eles. O Daniel Razon falou que aquele que não estivesse assistindo naquele exato momento, naquela mesma hora, igual ele estava assistindo, não queria comer da mesma comida e não tinha o mesmo espírito. Então eu passei esse vídeo na época, esse relatório para 2 irmãos, e um desses irmãos ligou para eles. Na mesma da hora, Shelly, irmão Jum, bateu o celular para mim, uma ligação conjugada, chamada de vídeo. Então ele me deu a paz do Senhor. Eu falei: Pai do Senhor, varão. Ele falou: tu me respeita, rapaz, tu me respeita. Eu falei: calma, meu irmão, varão são pessoas de Deus, porque a palavra de Deus está falando, quando Jesus ascendeu aos céus, o anjo falou: varões galileus, por que está olhando para cima? O mesmo que subiu, um dia voltará. Por que você não aceita que eu te chamo de varão? Não, tu me respeita, rapaz, tu me respeita. Eu sou irmão, eu não sou varão. E outra coisa que eu vou te falar: você anda esparramando aí, dizendo que o nosso líder, o nosso homem enviado por Deus, nosso pregador enviado por Deus, falou que nós estava pregando que quem não estivesse assistindo na mesma da hora não tinha o mesmo espírito, não queria comer da mesma comida, não foi? Eu falei sim, porque eu assisti o vídeo. Mas então prova para nós. Eu falei: como é que eu vou provar para vocês se vocês tirou o culto do YouTube? Porque quando eles souberam que eu tinha falado isso, eles tiraram o culto. Para mim não ter como provar. Eles tiraram o culto. Mas eu tenho certeza que se eu morrer hoje, esse pecado eu não levo para Deus. Porque eu ouvi com meus ouvidos e assisti com meus olhos e vi essa palavra. Que aqueles que não estivessem assistindo pelo Zoom não tinham o mesmo espírito e não comiam da mesma comida que estavam comendo naquele momento, que era no falamento, no dizer deles, era o alimento espiritual. E aí me expulsou da igreja, na época, né? Me botou debaixo de um julgamento deles, não de Deus, um julgamento severo. Me passaram para o irmão Emanuel Alves de Marabá, do local de Marabá. Ele me esculhambou e falou coisa horrível para mim, que se eu não tivesse sabendo em quem eu estava firmado, eu tinha até apartado da fé. E talvez até tinha feito até algo do qual eu me arrependia para sempre. Porque esse Emanuel Alves usou o nome dos demônios do inferno e colocou na minha pessoa, dizendo que eu era filho do diabo, que eu não era de Deus, que eu era de Satanás. Certo? Eu peguei e bloqueei ele. Nessa altura, os irmãos já tinham me bloqueado tudinho, porque sou mandado por eles. Na época que começou a suceder tudo errado na minha vida, eles falaram para mim que eu tinha uma família agora. Essa família que eu tinha não era minha. A minha verdadeira família era o MID, né? Porque os MIDs eram os escolhidos para ser salvos. E eu fazia parte dessa irmandade, né? Só que eu não consegui, não alcancei deles. Esse apoio, esse suporte, eu não recebi deles, né? A igreja prega o perdão, mas eles só fazem ler o versículo. Essas pessoas não sabem perdoar ninguém. Essas pessoas, depois que eles criar uma ira contra um membro dentro da casa deles, que não é de Deus, nunca foi, mas nunca esses irmãos receberão perdão dessas pessoas. O amor que eles pregam é mentiroso, não é verdadeiro, porque eu não recebi esse amor dessas pessoas. Eu não recebi aquela exortação, aquele conselho, né? Aquela palavra de ânimo para poder me ajudar eu sair da situação que eu estava enfrentando. Que se eu não tivesse pegado muito com Deus em oração,
E alguma dos poucos irmãos que ficou falando comigo, que me davam suporte nas minhas aflições e no meu sofrimento de ter perdido toda a minha família por conta dessa religião, acho que eu tinha até enlouquecido ou entrado em depressão. Essas pessoas, eles não têm misericórdia e eles não têm amor. E essas pessoas não sabem perdoar ninguém. Eu aprendi isso dentro no meio deles e descobri pouco a pouco e passo a passo que essas pessoas, tudo que eles falam diante das câmeras, por trás das câmeras, eles são lobos. Eles são aqueles que fazem de tudo para matar a fé do irmão, por trás das câmeras. Mas pela frente das câmeras é só amor, é só perdão, é só bondade. Mas isso só acontece diante das câmeras. Por trás das câmeras, quem nunca experimentou quem são eles, vai por trás das câmeras, quando tiver com algum problema, o Deus deles não perdoa as pessoas. Depois que a pessoa errou, mas nunca ele receberá o perdão de Deus. O Deus deles são esses. O Deus que eu conheço é um Deus que está falando para mim não pecar, mas se eu pecar eu tenho um advogado fiel e justo, Cristo. Então eu aprendi a conhecer esse Deus, um Deus que usa de misericórdia, um Deus que tem amor e um Deus que tem compaixão das pessoas que sofrem e padecem nas mãos desses tipos de líder que nós temos sobre a terra hoje. Homens que se diz bondosos, mas por trás das câmeras ou nas escondidas das suas congregações, bota para poder matar o irmão a qualquer preço, espiritualmente. E essa é a minha história que eu vivi dentro da igreja de Deus, a qual um dia eu pensei que quando eu vi, eu pensei que eu estava entrando na verdadeira igreja, porque fora dessa igreja não tem salvação, só tem se tiver lá dentro. Mas pela ajuda e a misericórdia de Deus, Deus me mostrou que se eu permanecer fiel e firme até o fim, eu alcançarei a misericórdia de Deus e a promessa da salvação. E quando Deus fez eu ver isso, eu pulei fora dessa seita e dessa mal religião que veio para o Brasil para poder destruir os brasileiros. E pena que nossos amados irmãos que amam Cristo estão cegos para enxergar isso. Era bom se eles enxergassem isso, eles poderem pular fora enquanto pode, que estão dentro de um lugar que se eles não acordar, um dia eles vão se arrepender amargamente e será tarde demais, porque está escrito na Escritura, né? O arrependimento tardio. E um dia eles vão ter um arrependimento tardio. Essas pessoas que viraram as costas para mim, que me abandonaram na hora do meu sofrimento, dizendo que elas me amavam, dizendo que eram meus irmãos, mas eu só fui descobrir que eles não eram meus irmãos e eles não eram de Deus nem de Cristo na hora que eu entrei debaixo da vigorosa perseguição do Shelly, do Jun e do Daniel Razon. Aí que eu fui descobrir que as pessoas que diziam que era minha família em Cristo, eles mentiram para mim, me enganaram. E na hora que eu mais precisei do apoio e o suporte dessas pessoas, eles seguiram o conselho do Daniel Razon e do Shelly, do Emanuel Alves e do Jun, para me bloquear, que eu não tinha o mesmo espírito e eu não fazia parte do corpo da Irmandade MID. E graças a Deus que eu não faço parte do corpo da MID, eu faço parte do corpo de Cristo, que é santo, puro e verdadeiro. E essa é a minha história que eu vivi dentro dessa suposta religião chamada Igreja de Deus.